Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade. E aí, como é que vocês estão? Cara, da minha parte, eu tô com muita saudade de vocês, mano. A vontade que dá é de voltar logo pra escola, dar aquele abraço bem apertado em vocês, entendeu? De voltar, de brigar, de tudo, gente, que a gente fazia. Sério. Mas, como nós não podemos nesse momento, né, vamos dar seguimento às nossas aulas, né? De modo virtual mesmo, tá? Então, por isso eu estou aderindo a esses recursos, né, tecnológicos aqui, usando videoaula, tudo que for necessário, slides, tá? Para que vocês tenham uma ótima qualidade de ensino e aprendizagem. Então, já vai aí mandando aquele alô, professor, que moral é essa, né? Que o cara tá na cancha aqui, tá na trinca, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os alongamentos. Aqueles exercícios que a gente realiza lá durante as nossas aulas, ou realizava, né? E pretende realizar, se Deus quiser. Então, as nossas aulas de educação física, as aulas práticas. Então, sempre que a gente ia realizar uma aula, ia dar início a uma aula, nós tínhamos aquele momento inicial, né, que era a realização dos alongamentos, né? Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho o porquê de realizar esses alongamentos, né? O que eles são necessariamente, tá bom? Então, já vão acompanhando aí pelo slide, né, que eu mandei no grupo, tá bom? E segue o fluxo. É nóis. Então, galerinha, já vão notando aí que no nosso primeiro slide a gente já consegue observar o nome, né, da nossa aula de hoje, que seria sobre o alongamento. Em seguida, tentaremos entender, né, a importância de realizar este exercício, né, o porquê de realizar este exercício. Mas para isso a gente precisa tentar entender o que é o alongamento antes, certo? Então, nada mais nada menos, o alongamento é um tipo de exercício físico orientado que pode proporcionar a melhora da flexibilidade, ou seja, ele é um tipo de exercício físico, tá? É uma atividade física planejada. É quando nós realizamos um movimento que ele é planejado, ele é orientado, ele tem uma finalidade, tá? Que nesse caso seria a melhora da flexibilidade. Se resume no estiramento de fibras musculares, resultando no aumento do seu comprimento. Então, quando um músculo ou qualquer parte do corpo ela é alongada, resulta na maior proporção daquela localidade do corpo, né? Resulta no estiramento das fibras musculares. Então, notem nas imagens, tá? Que essas duas pessoas estão realizando um tipo de alongamento, tá bom? Já vocês vão saber qual tipo de alongamento cada um está fazendo. Então, notem, né, nas partes vermelhas, né, da imagem, a qual se destaca por vermelho, que é o músculo que está sendo alongado naquele momento, tá bom? Então, vejam, percebam, há uma movimentação que aumenta o tamanho daquele músculo naquele momento. Então, praticamente há um estiramento, um crescimento, certo? Percebam também nessa outra imagem que dá para a gente alongar todas as partes do nosso corpo, tá? Desde os músculos do pescoço, até os músculos das costas, dos braços e as pernas, tá? Panturrilhas, todas as partes do nosso corpo podem ser alongadas. Agora, por que devo realizar o alongamento, né? Por que é que eu tenho que fazer esse alongamento? Primeiramente, o alongamento ele pode proporcionar diversos benefícios ao corpo, sendo que, para isso acontecer, deve ser realizado de maneira correta, pessoal. Não adianta realizar nenhum tipo de exercício ou qualquer, né, atividade física sem ter uma devida orientação, sem realizar ela da forma correta, principalmente esse tipo de exercício, o alongamento, pois se realizar de maneira incorreta, né, de forma irregular, pode ocasionar em algum tipo de lesão, né?
E um dos objetivos do alongamento é prevenir o corpo de lesões, certo? Um desses benefícios é o fato de prevenir o músculo de possíveis lesões. Bom, notem nessa imagem, né, que representa um músculo, tá? Essas três imagens representam um músculo, tá bom? Então entendam como qualquer músculo do nosso corpo. É formado por fibras, certo? As fibras a gente pode entender como se fossem esses fiozinhos, que vocês estão percebendo aí na imagem, como se fosse um monte de cordãozinho colados um ao outro, tendo como extremidades essas partes brancas, tá? Que são os nossos tendões. Então, na primeira imagem nós temos apenas um tipo de lesão, né? Nós temos, no caso de cada imagem, um tipo de lesão, mas na primeira imagem a gente só tem um tipo, que seria uma lesão consideravelmente leve, tá? Que é apenas um estiramento. Professor, o senhor está me dizendo que se eu não fizer alongamento, isso vai acontecer com o meu músculo? Não, não necessariamente, tá? Não vai necessariamente romper a sua musculatura porque você deixou de fazer um alongamento, tá bom? Mas vai prevenir que aconteça isso. É possível que aconteça durante a aula? Com certeza. É muito provável que aconteça, mas a gente não está dizendo que vai acontecer, tá? Notem, na primeira imagem apenas um estiramento, na segunda imagem a gente já tem uma ruptura parcial, que é quando um pouquinho do músculo ele já tem um rompimento, tá, no tecido muscular, nas fibras mesmo, elas se rompem de verdade. Tá? E na terceira imagem a gente já tem uma ruptura completa, é quando o músculo ele é partido totalmente. Isso pode ser devido tanto à falta de alongamento como movimentos excessivos, por exemplo, forçar demais o músculo para que ele pegue um peso que não suporta. Pode acontecer isso, tá? Exigir demais de um músculo. Bom? Além disso, a melhora da flexibilidade, que também pode ajudar na realização de vários outros movimentos. Então, notem, na imagem, estão sentados ali, pode ser que seja o professor ou o pai daquela criança, nós vamos entender como professor. Sentado ao lado, né, realizando um tipo de movimento chamado alongamento, né, que é o alongamento da perna, dos membros inferiores, onde naquele momento as coxas, né, e as pernas estão sendo totalmente esticadas, tá, alongadas. Para isso, né, é necessário um certo grau de flexibilidade para que isso aconteça. E o que pode ser proporcionado com esse alongamento é a melhora dessa flexibilidade. Então, cada vez que esse aluno e esse professor realizam esse tipo de alongamento, eles irão poder proporcionar ao seu corpo mais flexibilidade. Então, eles vão conseguir alcançar a pontinha do pé com mais facilidade, eles vão conseguir abrir a perna com mais facilidade, correr com mais facilidade, entende? Quando devo realizar? Veja bem, sempre nas nossas aulas, né, nas aulas de educação física, sempre que vamos praticar um exercício ou qualquer tipo de atividade, antes de começar, nós realizamos um tempinho, né, um período curto nós deixamos esse período curto para a prática de aquecimento e alongamento. É muito importante, professor? Com certeza, é muito importante. Vocês viram, né, que a gente já falou que a prática do alongamento, ela previne contra lesões. E, com certeza, isso é cientificamente comprovado, tá? Ela previne contra lesões. Então, sempre que a gente for realizar um exercício, é essencial a prática do alongamento, pois o corpo receberá um tipo de mensagem informando que os músculos realizarão uma atividade fora do normal para ele. Então, notem, entendam, o nosso corpo ele está adaptado com o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se eu realizo uma caminhada até a escola todos os dias, o meu corpo ele estará adaptado para essa caminhada. Mas, digamos, no meio do caminho, né, até a chegada à escola, houve um imprevisto. Soltou, sei lá, o cachorro do vizinho ali da esquina.
e o cachorro avança para cima de mim. Eu vou precisar realizar outro tipo de atividade. Então, eu vou ter que correr mais, entende? Então, se o meu corpo, naquele momento, não estiver preparado, se ele não souber que ele vai realizar um tipo de atividade diferente, o que pode acontecer? Eu ter que exigir demais, né, dos meus músculos para realizar essa corrida, para fugir do cachorro. E aí, uma pequena lesão poderá ocorrer, né? Poderá acontecer nesse momento, entende? Então, o alongamento ele serve como um tipo de aviso, de informação. É uma mensagem que o cérebro manda, né, e os músculos, na hora daquele momento, para também os músculos, né, para o total do corpo. E assim, se possível, evitar que aconteça algum tipo de lesão naquele momento. Bom? Quando chegar ao término da atividade, é importante também, vejam bem, pessoal, quando a gente termina, né, quando acaba a prática da atividade física, o nosso corpo, né, os nossos músculos, eles estão, vamos dizer assim, estão duros, né, eles estão tensionados, eles mantêm uma tensão. É como se naquele momento todinho ali, daquela tensão, né, a nossa musculatura ela estivesse preparada para realizar o movimento, qualquer movimento. Então, na hora da aula prática, por exemplo, do treinamento funcional, treino de futebol, ou treino de handebol, ou qualquer brincadeira, percebam e lembrem que a partir de uns 10 a 15 minutos da aula, né, da gente correndo, da gente pulando, fazendo isso, pega a bola, joga a bola, lança, pula, salta. Após os 10 a 15 minutos dessa prática, o nosso corpo ele é como se ele tivesse preparado, é como se a nossa temperatura corporal tivesse bem preparada, né, e avisando o nosso corpo que ele está realizando uma atividade, e que naquele momento ele está preparado para aquela atividade, entende? Então, nossos músculos eles estão repletos de sangue, eles estão bem tensionados, né? Eles estão preparados para qualquer impacto naquele momento. Então, seja uma corrida, o meu músculo se preparou. Por quê? Porque eu fiz o alongamento e já comecei a atividade. Então, ele está totalmente preparado, tá? Ele está tensionado, ele está recebendo essa mensagem que vai realizar o movimento e está realizando o movimento naquele momento. Mas e quando acaba a atividade, ele ainda continua tensionado? Sim, ele continua tensionado, tá? Então, o que é ideal para que você tenha um descanso e tenha um relaxamento, né, ao terminar essa atividade? A prática do alongamento. Mas, professor, eu fiz para aquecer, né? Eu fiz o alongamento antes da atividade. Eu vou ter que fazer após também. E o alongamento que eu fiz no início não era para avisar que eu ia fazer uma atividade? Exatamente. Só que no momento que você termina a atividade, o alongamento ele pode servir para relaxar a musculatura. Você vai fazer o mesmo alongamento que no início? Não. Você vai fazer outro tipo de alongamento. É o alongamento só para relaxar, entende? Então não vai ter a mesma intensidade, não vai ter não serão os mesmos exercícios que foi realizado na primeira. Alguns podem até ser, mas de forma menos intensiva, tá bom? Tipos de alongamento. Então, olha só. Nós temos esse primeiro tipo de alongamento, tá? Que é o alongamento dinâmico. Ele é mais utilizado antes da aula ou antes da prática de qualquer tipo de esporte, tá? Então, antes da prática de qualquer tipo de esporte, é interessante acontecer um alongamento tipo dinâmico. Por quê? Esse é o tipo de aquecimento, de alongamento, perdão, esse é o tipo de alongamento que servirá como aquecimento ou como aquela mensagem que eu falei agora há pouco. Esse tipo de alongamento, esse tipo de exercício, é ele quem serve, quem é mais eficiente na forma de mandar a mensagem para o corpo, preparando para praticar um movimento além do normal para ele naquele momento. Então, por exemplo, um corredor de pista.
ao realizar a prática de uma atividade, ele deve fazer um tipo de alongamento dinâmico, né, antes de ele começar a prova. Por quê? Quando ele for começar a prova, vamos dizer que ele estivesse totalmente parado, tá? Totalmente parado. E na hora da corrida, né, vence o corredor que conseguir atingir a maior velocidade, né, a maior velocidade em menor tempo possível. Então, que vença o outro ou que percorra somente por tempo mesmo. Então, vai vencer aquele que conseguir causar mais impacto no seu corpo e nos seus músculos, fazendo com que ele ganhe velocidade e em um menor tempo possível, né? Num tempo curto possível. Então, para que ele faça isso, o seu músculo ele deve estar totalmente preparado, avisado, pois a falta desse tipo de informação, né, que o exercício mostra para o corpo, a falta dessa mensagem pode acarretar na lesão momentânea, né? Naquele momento pode acontecer a lesão imediatamente. Tá? Então é importante, antes da prática de qualquer atividade física, esse tipo de alongamento, que é o alongamento dinâmico. Vejam na imagem, né, esse é até um tipo de exercício que a gente realizou, acredito que várias vezes na nossa aula prática, né, esse tipo de alongamento, antes de fazer o movimento, antes de fazer os exercícios. Então percebam, essa mulher, tá, ela está com as pernas afastadas e com o braço, né, do lado oposto. Então vamos tentar entender a imagem. O lado direito tocando na perna esquerda. Então ela toca com o lado oposto, tá, do corpo. E aí em seguida ela já vai alternar. Ela já vai pegar a mão esquerda e tocar na perna direita, perdão. Na perna direita, tá bom? Então, sem parar, ela vai repetir, vamos dizer que ela vai repetir isso durante umas 10 ou 15 vezes, tá? Então, é um movimento, né, o alongamento ele se caracteriza assim, dinâmico, porque é um movimento que não para. É o alongamento que está sendo realizado de forma estirante, tá? Está sendo esticado os músculos, mas de maneira que não pare, entenderam? Ela não para de realizar o movimento. Né? Conseguiram entender aí? Então vamos lá, dando seguimento. Próximo tipo de alongamento é o alongamento estático. Então vejam bem, a posição estática deve ser mantida por aproximadamente de 20 a 30 segundos, fazendo controle da respiração. Então vejam, já no alongamento estático, como mostra a imagem aqui, a pessoa que vai realizar esse tipo de exercício, ela deve manter uma posição, certo? De mais ou menos uns 25 segundos, né? Uns 20 segundos, vamos dizer assim, 20 segundos já é essencial, já está ótimo, tá? De maneira totalmente parada, tá? Ela não pode estar se movendo como no alongamento dinâmico. O alongamento dinâmico, a pessoa se move. No alongamento estático, ela fica totalmente parada, certo? Geralmente, aplicando somente a força natural do corpo, tá? Então, é uma forma de esticar o corpo de maneira parada, somente. E esse é um tipo de alongamento que a gente realizou bastante também nas nossas aulas. Geralmente, né, é mais realizado após a atividade, tá? Que auxilia a recuperação muscular. Pode auxiliar até na recuperação muscular, que é o fato daquele relaxamento que eu tinha falado para vocês agora há pouco. Então, quando a pessoa realiza esse tipo de alongamento estático, de maneira não forçada, vai ajudar o corpo e a musculatura a relaxar um pouco, tá? Fazendo com que auxilie na sua recuperação. Então, eliminando a fadiga, né, o cansaço após a atividade, tá? Eliminando a tensão, o estresse muscular, tudo isso. Bom? Então, é muito importante também realizar o alongamento, né, de maneira estática após a atividade. Outro tipo de alongamento é o alongamento isométrico. Olha só, esse alongamento ele é um pouco parecido com o estático, tá? Mas tem uma pequena, tá? Porque é realizado um movimento, tá? De maneira parada também, certo? Só que vai ter uma pequena diferença. A gente vai ler aqui e vocês vão tentar entender. Eu vou tentar explicar para que vocês entendam. Vamos lá. É realizado de forma também estática e mantendo a posição de um movimento. Tá? Então foi o que eu falei, acabei de falar. Mantém a posição daquele movimento ali.
Associe alongamento com força. Então, vai aplicar um pouquinho de força. Lembra que no estático a gente não aplica força, tá? É o movimento natural do corpo, tá bom? Então, no alongamento isométrico vai aplicar um pouquinho de força, certo? Então, observe a figura abaixo, onde o movimento da perna que está atrás é de alongamento. Então, percebam, essa perna que está atrás está sendo puxada, né? Está sendo aplicada uma pequena força nela, pelo braço também, tá? Está sendo alongada. Então, o músculo da coxa dessa mulher está sendo alongado, bom? E o da perna que está na frente é de força. Então, percebam, aquela perna que está à frente, ela está sendo aplicada um pouquinho de força nela, tá? Então, está sendo aplicada uma certa quantidade de força, que também está sendo alongado aquele músculo ali, por estar parado e mantendo essa força tensionada, certo? Então, para manter o corpo ali parado, né, essa força também, em pé no caso também, essa força tem que ser aplicada nas duas pernas também. Então vejam, vários tipos de força são aplicados nesse momento. Então, o exercício, né, de alongamento que exige essa aplicação de força, ele é chamado de alongamento isométrico, certo? E temos mais esse tipo de alongamento aqui, que é chamado de alongamento passivo. Esse a gente realizou poucas vezes nas nossas aulas. Eu acho que só uma vez. Não sei se com vocês eu já realizei assim, esse tipo de alongamento, mas eu já realizei assim na escola. Bom, veja só, esse alongamento ele é realizado com auxílio da força de outra pessoa ou de qualquer força externa, tá? Então pode ser assim, uma pessoa lhe dando uma ajudinha, né? Ajudando você a alongar mais, a esticar mais a sua musculatura com a força dela. É externo porque é a força que vem de outra pessoa, tá? Vem de outro local, não a sua, tá? Ou até mesmo um aparelho. Então existem aparelhos que também podem ajudar você a se alongar, ou até mesmo um objeto em casa, tá? Quando você põe a sua perna, por exemplo, em cima do sofá e tenta alcançar a ponta do seu pé. É parecido com esse movimento que esse cara está fazendo com essa mulher. Então, esse é um tipo de alongamento passivo, pois você está tendo o auxílio de uma coisa externa, né? De um objeto, por exemplo. Ou se uma pessoa chegar e lhe ajudar também, também será considerado um alongamento passivo, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Sobre o tipo de alongamento, tá bom? Vocês vão ver agora uma atividade. Notem também que eu vou lançar essa atividade também, né? Qualquer dúvida, mandem mensagem nas minhas redes sociais, tá? E eu responderei a vocês, até mesmo na realização dessa atividade, tá bom? Então, é isso, tá? Um bom dia a todos. Estudem, tá? Vejam o vídeo, vejam os slides, leiam, façam a atividade e me enviem, tá bom? Vocês têm até a próxima terça para enviar. Certo, pessoal? Tchau. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula.